Bom, o que é o jogo macroeconômico, então? Para a gente entender como é que funciona o mercado, a gente também tem que entender quem que movimenta esses preços, né? Porque o preço ele é movimentado pela oferta e a demanda, igual você já aprendeu aqui. E quem que movimenta tem que ter um capital, um financeiro, um volume financeiro muito alto para conseguir aí fazer essa movimentação dos preços. Nós, com o nosso humilde capital, não conseguimos movimentar os preços. Então a gente tem que entender quem movimenta e como que eles pensam. Bom, eu separei aqui para vocês como que funciona essas movimentações dos preços. Para a gente entender os players do dólar também e podermos aí parametrizar melhor nossas operações. A gente tem que entender que o jogo é macroeconômico, ou seja, todos os investidores gringos eles querem ganhar dinheiro em todas as bolsas. E a bolsa brasileira ela é uma bolsa de low vol, ou seja, tem um volume muito baixo. Ou seja, muito fácil da galera movimentar o preço e poder manipular o mercado. E a gente tem que ver que quem movimenta eles, igual eu falei, são esses big players. Eles montam posições de semana, meses, anos. E como é um quantitativo muito grande de dinheiro, eles precisam entrar devagarzinho e sair devagarzinho, senão eles movimentam bruscamente o preço. Mas é nessa entrada e nessa saída de posição deles que a gente consegue identificar nossas melhores entradas também, como eu já falei anteriormente. E é muito importante a gente ficar atento que a conta no day trade, que aqui a gente está falando de day trade, sempre fecha no zero. Ou seja, se alguém ganhou, alguém perdeu. O dinheiro que entrou na sua conta saiu da conta de outra pessoa. Então tem que ficar muito esperto com isso, porque esse jogo é o jogo do dinheiro mesmo. É um jogo bruto, dinheiro mexe com as emoções e isso tem que ficar bastante esperto. E como a gente está falando do dólar aqui, quais são, né, os players mais importantes do dólar? A gente tem que entender também para poder parametrizar muito bem. Eu separei aqui para vocês essa ferramenta. Você pode pegar o Times and Trades, né? E vir aqui em evolução do tempo no Times and Trades que você vai achar o saldo das corretoras, né? Que são os players aqui que movimentam o mercado. Isso é evolução ao longo do tempo também. Onde que ele saiu, onde que ele entrou e montou a sua posição aqui, ó. O Bradesco ele entrou 10,33 aqui, ele entrou comprado no dólar fortemente, ó. Até 11,22 ele estava montando uma posição, por exemplo. E a gente tem que ficar atento porque são esses players aqui que conseguem movimentar o dinheiro. Olha o quantitativo de contratos deles, olha. 5.000 contratos do Shea, muita coisa. Então você tem que entender que é assim que funciona o mercado. Tem que entender que quando a correlação, por exemplo, dos juros com o dólar. Quando o juro sobe, o dólar cai. Por que que isso acontece? Porque exatamente quando o juro sobe, as empresas, né, os bancos, eles conseguem emprestar mais dinheiro para as empresas, conseguem emprestar mais dinheiro para a pessoa física, para eles poderem, para as próprias empresas poderem fazer mais investimentos. E isso atrai os investidores estrangeiros que precisam vender o dólar para poder transformar em real e conseguir aí comprar as ações na bolsa brasileira, que não é possível comprar uma ação na bolsa brasileira com dólar, você precisa transformar em real primeiro. Então essa é uma das correlações muito importantes que você tem que ficar atento nisso. E é assim que funciona no básico esse jogo macroeconômico que você tem que entender. A galera compra, mas ela precisa sair também em algum lugar, precisa realizar suas operações. Então é bem interessante você ficar atento aí a esse jogo também. Muito obrigado.